Olá pessoal, eu sou Renato Silveira. Oi, eu sou Raquel Gomes. Começando mais um episódio do Cinematório Café, podcast do site Cinematório, e este é o penúltimo programa da nossa série do Oscar. Uma série que na verdade começou há um ano exatamente, porque a gente sempre faz aqui programas sobre os filmes indicados na categoria principal, e Pantera Negra é um dos 8 indicados no Oscar 2019. E já está completando um ano que a gente fez o podcast sobre o Pantera Negra, né? Quando a gente nem imaginava, nem cogitava que o filme da Marvel seria o primeiro filme de super-herói a concorrer ao Oscar principal. Então, nesse sentido, a gente está fazendo essa série realmente já há um ano. Então, pegando aí todos os outros lançamentos, né? Já falamos sobre Nasce uma Estrela, Bohemian Rhapsody, quando os filmes foram lançados no circuito comercial, entre outros, ficou faltando realmente só 3 para a gente completar essa série. O Green Book, o Guia, o Vice e também o filme A Favorita. Neste programa, né, o primeiro de 2 que lançaremos nesta semana que é definitiva para o Oscar 2019, a gente fala sobre Green Book, o Guia, e, de novo, sobre Roma, porque a gente trouxe agora a Ana Lúcia Andrade, professora de cinema na Escola de Belas Artes da UFMG, que é uma das pessoas mais queridas aqui do Cinematório Café, do Em Foco também, né, de todos os nossos podcasts. E atendendo a pedidos, a gente trouxe ela para poder falar também um pouco sobre Roma, atendendo a pedidos inclusive dela mesma, né, porque ela queria comentar o filme com a gente. Então a gente já tem um programa sobre o Roma e fizemos esse outro falando do filme com a Ana, né, para que vocês também tenham o ponto de vista dela, que diverge do meu e do da Raquel em muitos aspectos, né? Foi uma conversa bem legal. E aproveitando, a gente falou também sobre o Green Book, né, para a gente poder ter mais esse filme aí dos indicados ao Oscar comentados aqui no Cinematório Café, né, Raquel? Isso mesmo, a gente fica sempre feliz, assim, de poder fazer essa troca, né, com a Ana, assim, que é sempre muito rica e mostrando que, apesar de divergir, é bem possível dialogar, né? É bem possível você enxergar os pontos que o outro tá dizendo, sabe? Enquanto o que eu penso não acabou que não modificou, mas ampliou, né, me deu uma outra visão, assim. Isso foi legal de trazer a Ana para poder falar também, para não ficar só o nosso ponto de vista, né? E aí eu achei bem bacana, assim. Mas acabou que ela falou sobre outras coisas também. A gente teve uma conversa muito legal sobre outras coisas sobre o Oscar, sobre outros filmes. Então, digamos que teve um plus, né? Além de falar sobre Green Book e Roma, também falamos sobre outros aspectos do cinema. Então, antes da gente seguir para o nosso bate-papo com a Ana, né, que é sempre muito legal de ter, a gente deixa aqui os recadinhos para vocês. Acessem o nosso crowdfunding, nossa campanha de financiamento coletivo, para vocês conhecerem o nosso projeto e, se vocês gostarem, né, quem ainda não colabora, tornar-se também apoiador ou apoiadora do Cinematório. Quem é madrinha ou padrinho do site recebe conteúdo exclusivo. Você ajuda a gente a continuar fazendo esse trabalho aqui no podcast, também no nosso canal no YouTube, né, com vídeos, no site, com textos, mas tem um conteúdo exclusivo que a gente prepara para quem é apoiador ou apoiadora do Cinematório. Esse conteúdo inclui newsletters e também a participação na Academia Cinematório, né? Estamos aí em tempos de Oscar e nós temos a nossa própria academia para poder fazer a nossa premiação anual, que é o SEMI. Então, se você ainda não conferiu, inclusive, a premiação deste ano, entra lá no site, está na capa lá o link com os vencedores e vencedoras que foram escolhidos pelos nossos padrinhos e as nossas madrinhas. Então acesse padrim.com.br/cinematório para conhecer a nossa campanha e a gente torce para que você goste e torne-se também um colaborador ou uma colaboradora. Temos também as nossas redes sociais, onde vocês podem acompanhar as novidades do site, né, Raquel?
Isso, a gente está em todas elas, né? No Twitter, no Instagram, no Facebook, só procurar por Cinematório. E também estamos no Spotify. Lá a gente disponibiliza os podcasts e também playlists. Então você pode procurar por Cinematório Podcasts para ouvir, né, os programas, ou Cinematório Café para ter acesso às nossas playlists que disponibilizamos lá de acordo assim com os episódios e tudo. Então agora a gente deixa vocês com o nosso papo com a Ana sobre Green Book, o guia, e também Roma. Bom, a gente falou que ela ia voltar, promessa é dívida. Ana Lúcia Andrade de volta ao Cinematório Café. Tudo bom, Ana? Voltei, tudo bom. As pessoas estavam impacientes, né, pedindo o seu retorno. Ai, que pra bom, eu gravar também com a estava doida gente. para voltar. Eu também estava impaciente, com saudades. Bom, pois é, então a gente trouxe a Ana para a gente falar sobre 2 filmes que estão concorrendo ao Oscar, o Green Book, o Guia, e Roma, né? Roma a gente já tem um podcast que eu e a Raquel ficamos lá mais de 1 hora falando do filme. E que depois, né, rendeu bastante, bastante e-mail, né? comentários. E a gente trouxe a Ana porque, primeiro, ela pediu para falar doida do pra Roma. falar do filme. E segundo, atendendo justamente o pedido dos ouvintes, né, que queriam também muito ouvir a opinião dela. Mas Deixa a parte, a Ana pediu para gravar com a gente, tá? a gente vai deixar então o melhor para o final. Vai segurar. Então primeiro a gente vai falar sobre Green Book, né? Por que a gente escolheu esses 2 filmes? Porque tratam de personagens invisibilizados, né? No caso do Green Book, o pianista, né, negro, interpretado pelo Mahershala Ali. Então tem toda a questão do racismo sendo discutida ali. E no caso do Roma, a empregada doméstica, né, a Cleo, que é colocada no primeiro plano pelo Alfonso Cuarón, sendo que durante a vida dele, né, ela foi vista como uma pessoa que estava ali na casa, participando da vida da família, mas que ele sente que nunca foi dada a devida atenção para todos os dramas que ela vivia, né? Bom, mas então vamos começar falando sobre o Green Book, dirigido pelo Peter Farrelly. É o primeiro filme de drama, né, que ele dirige. Ele é diretor ou co-diretor de várias comédias com o Jim Carrey, né? Ele dirigiu Debbie Lloyd, Eu Mesmo Irene, fez também Quem Vai Ficar com Mary, com a Cameron Diaz, né? Todas essas comédias que fizeram muito sucesso de público nos anos 90, parte dos anos 2000 também. O irmão dele teve um problema familiar, então ele teve que ficar afastado, então a parceria que eles sempre tiveram na comédia foi colocada aí na gaveta, né, durante um tempo. Então nesse período o Peter se interessou por essa ideia, né, de falar sobre esse guia para negros sobreviverem no sul dos Estados Unidos, né? Uma história verídica, porque existia mesmo esse livreto, né, que era entregue às pessoas negras aos Estados Unidos, porque o racismo no sul era e ainda é, né, muito forte, então era uma questão realmente de sobrevivência. Ainda era um lugar segregacionista. Isso. E também a história dos dois, né? É verídica. Sim, são personagens reais, né? É inspirado, né? Inspirado, né? Sempre ficcionalizado. Sempre tem aquela licença poética, né? Que tem gente falando que eles não eram amigos de verdade, mas eu acho que isso também não interessa, porque não é um documentário, né? Exatamente. Só que, assim, o protagonista do filme é o motorista, né? O segurança, interpretado pelo Viggo Mortensen, né? Que é um carcamano, né? De descendência italiana, né? Então você ia levar um soco agora, se ele te ouvisse. Mas ele acaba sendo realmente o protagonista, né? E é uma das coisas que mais me incomoda no filme. É mesmo? Porque eu não sei, eu gostaria
eu fiquei mais interessado pelo personagem do Sim. Mahershala e É mais bem construído, né? e assim, justamente, mesmo assim, você não tem acesso aos dramas que ele realmente está vivendo, que ele só Porque tá menciona. subentendido, né? Porque ele fala em certo momento que ele não pertence nem a um lado nem ao outro. Né? E ainda Que é homossexual. não é aceito nem pela população negra e nem pela população branca. Isso Então, em ele si já é muito interessante, né? Pois Esse é. drama dele. De ele não ter lugar. Não é explorado Não pelo é. filme, né? É. É o que me interessou mesmo, porque a questão toda, né, a jornada é um road movie, então tem uma jornada de transformação vivida pelo Tony, né, que é o personagem do Viggo. A transformação toda que ele passa por ali, eu sinto que é feito tudo de uma maneira tão didática, parando o filme de 5 em 5 minutos para dar uma lição de moral. Cheio de clichês. Cheio de clichê, sabe? Então, Segue fórmulas, assim, né? Mas eu eu achei acho que pouco funciona. interessante, sabe? Nesse sentido. Então, dos 8 filmes indicados ao Oscar, é o que eu menos gosto. É mesmo. Acabou sendo, assim, Você gosta menos do que da Nasce uma Estrela? gosto Nossa, menos. mãe. Menos. Nossa, Nasce uma Estrela não precisava nem estar na lista. Nem o Bohemian Rhapsody. Ainda tem o Bohemian. Eu também tive a mesma impressão que o Renato, assim, nesse sentido, porque é um personagem que a gente se interessa mais, mas não só por isso, eu acho que o filme ele é sem vigor mesmo. E quando eu digo sem vigor, eu quero dizer que, assim, ele quer fazer muitas conciliações de situações que são um total confronto e um problema muito sério e complexo, sabe? Verdade. Então, eu tive essa mesma impressão e acabou ficando também para mim como o que eu menos gosto de todos eles. Mas como fórmula, como eu disse, eu acho que realmente ele está indo por um caminho que funciona, especialmente no sentido de um público maior, né? Sim. Porque essa amizade, essa transformação pelo qual o personagem do Viggo vai passar, vendo o que acontece, né? Sentindo, não diria na pele, mas pelo menos presenciando o que aquela pessoa que, a princípio, ele mesmo, né, teria preconceitos, teria desconhecimento e iria julgar. E aí, quando ele passa a conviver com essa pessoa, ele vê que, na verdade, ele que precisava entender dessa vida, dessa existência e tal. Mas aí, nesse sentido de a gente conhecer o personagem do Mahershala, que chama... Como que ele chama? Doc. Aí fica falho nesse sentido, assim. A gente entende que pra ele tá sendo uma transformação, mas e pro personagem do Mahershala, o que isso significou? Né? Ele aprendeu a comer coxinha com a mão. Pois é. Não, eu entendo o que vocês estão falando. Eu acho que ele é raso em vários momentos, mas eu acho que funciona para o grande público. Eu não acho que ele é um filme feito para quem já tem a mente aberta e já tem empatia e noção de que é um absurdo, né? O racismo e tudo mais. Ele foi feito para quem é racista. É um filme para motorista de Uber assistir. Ou de táxi. Porque o personagem do Tony é um motorista de Uber, né? As opiniões que ele tem, tudo é o tipo de coisa. Eu tô generalizando, né, gente? Claro. Acho que você quis dizer motorista de táxi. Quando você... É porque hoje o Uber é mais popular que táxi. Mas quando você... Nas eleições isso ficou muito claro, né? Você pegava um carro desse, você tinha que ouvir cada coisa. Era insuportável, né? Era melhor não conversar de política. Exatamente. Então, assim, as pessoas se sentiam e se sentem, acho que ainda, com uma liberdade para expor opiniões das mais imbecis, né? Mais preconceituosas possíveis. Então, eu sinto que é isso, que o filme ele é feito para esse tipo de público mesmo. Né? É um filme sobre racismo, mas é um feel-good movie sobre racismo. Né? Para o branco preconceituoso entrar no cinema, se sentir culpado e sair aliviado porque o protagonista com quem ele se identificou passou por essa transformação. Exatamente.
Eu pensei nisso também. Eu acho que tem muito a ver com isso que vocês falaram. Eu acho que ele funciona bem, até não é mal dirigido o filme nem nada, mas se caísse na mão de um diretor mais sensível, mais profundo, esse mesmo roteiro poderia virar uma outra coisa. Sim. Que ele tem momentos muito interessantes, por exemplo, a coisa de mostrar como ele é racista só com aqueles copos, Isso é bom. né, de pôr no lixo e a mulher voltar, aquilo ali diz tanto sobre aquele casal, né, sem conversar nada, sem falar nada e tal. Tem cenas, assim, tem detalhes interessantes. E eu acho ruim, por exemplo, ser um road movie que você não vê a paisagem. Ele fala o tempo todo que a paisagem é linda, você não viu essa paisagem, você não vê o sul. Só tem uma cena lá que bem clichê, que para no campo de plantação. E aquela cena clichê de campo de plantação do sul dos Estados Unidos e tal. Então ele tem uma falha de direção às vezes, assim, que eu acho que faltava uma sensibilidade, um peso maior. Um diretor mais sério talvez desse uma outra tonalidade. E é isso que vocês falaram. O personagem do Doc é de uma riqueza impressionante. Eu fiquei o tempo todo pensando naquela condição, porque o outro é um personagem clichê. Clichêzão, né? Do imigrante, bonachão. É até um estereótipo, assim, né? E eu acho que você falou que não gosta do Viggo, eu acho que ele dá dignidade para um personagem que, se fosse um outro ator, eu não suportaria ele. Mesmo que ele passe por essa redenção e paraná. E, aliás, o Ali é impressionante. Tudo que aquele homem faz, ele pode ficar 5 minutos em cena, que você fica com o queixo lá embaixo. Eu fico impressionada. Eu também acho Tem fantástico. uma cena que ele está de perfil e o olho dele dá uma leve tremida e uma lágrima brota, assim. Ele não precisa falar nada, você sabe que tem o conflito que está ali dentro dele. Então, quando um ator é muito bom, mesmo que o roteiro, a direção não seja boas, você consegue ver a profundidade do personagem por causa do ator. E ele consegue passar isso. É verdade. Então, é mal desenvolvido, concordo com vocês. Mas ele não é o principal. Eu vi muita gente até falando assim, porque ele não devia ser nem coadjuvante, porque... Se ele fosse uma mulher, ela seria considerada a melhor atriz do filme, né? Como são 2 homens, ele é o coadjuvante. Ainda mais que ele é negro, né? Então, ele vira o coadjuvante. Mas, realmente, o protagonista é o Viggo Mortensen, né? É ele que passa pela maior transformação. A gente acompanha os conflitos mais dele do que do outro, né? O outro vira quase como uma ponte para essa redenção dele. E embora ele também se redime, o filme dá indícios disso, né? Até o fato dele enfrentar a questão do racismo, que ele sempre ficou na dele, e ele resolve enfrentar porque o outro enfrenta. E tem um momento que eu acho muito legal também, quando ele... Vem aquele garçom lá, quando ele resolve se empoderar, né, digamos assim, o Doc, que um garçom vem falar com ele, igual ele fala com os outros na lábia, e fala que ele se vendeu pro empregador. Sim, oferece uma graninha. E aí ele percebe o que ele é mesmo ali. Eu acho que até o momento que ele percebe mais do que na própria relação. Mas, enfim... Mas eu acho que, como eu disse, né, uma direção mais sensível, mais com um olhar, talvez, não sei, não sei nem quem poderia dirigir. Eu não estou querendo indicar para outra pessoa dirigir, não é isso. Mas sabe o que eu estou dizendo? Assim, que às vezes um filme leve, mas tem momentos tão profundos, assim, mesmo na leveza, é um filme leve. Eu acho que para o grande público funciona. E eu sempre acho, gente, podem me jogar pedras, mas eu sempre acho importante filmes leves que falem sobre coisas importantes, ainda que eles não se aprofundem, por causa dessas pessoas que vão uma vez ou outra no cinema, essas pessoas que votam em imbecis e que apoiam mediocridades, e que pelo menos durante aquele momento, ainda que seja só naquela catarsezinha que não vai mudar essa pessoa, acho importante ela ter esse contato, já que o Oscar é um prêmio comercial, né? E não é um filme cinematograficamente interessante, né? Se você for pensar. Daqui a 2 anos ele está passando na sessão da tarde tranquilamente, sem cortar nenhuma cena. Verdade. Sim. Só pelo tempo da Globo que ela cortaria. Não tem nem cena de sexo, né? Não tem nada, assim. E igual eu falei, uma coisa que poderia até fotograficamente ser uma coisa assim, fácil do público perceber, uma fotografia da paisagem, uns planos bonitos, nem isso tem. Não é? Não tem uns planos incríveis
profundos, que você vê a relação, um maior no fundo, o outro menos. Não tem. Até no Nasce uma Estrela, que eu falei que é pior, ele é mais bem dirigido em alguns momentos, tem até algumas coisas mais interessantes. Que ele vai ficando pequeno no filme, eu estava reparando isso, né? À medida que ela vai crescendo, ele vai ficando, ocupando pedaços menores do quadro e tal, que é mais cinematográfico, né? Sim. Esse filme não tem, mas eu acho que ele funciona, é redondinho assim, sabe? Apesar de muita gente ter ficado incomodado, eu não ouvi opiniões assim que realmente importam para falar se... Perguntei a todos os meus amigos, você achou racista, né? Alguns amigos negros também, você achou racista? Eles não viram, então eu não posso falar por eles, né? É até difícil a gente falar sobre essa questão. Agora, de qualquer maneira, é um filme que se passa numa época em que os direitos civis começam a ficar mais em evidência como uma luta, né, geral e não só de uma comunidade, né, uma época do Martin Luther King, do JFK, que isso está colocado bem claro, e uma época racista, muito mais do que hoje, ou pelo menos muito mais declarada do que hoje, né? Então não tem como ele não tocar nesses assuntos. As pessoas querem que o filme reverta o passado, e não vai fazer isso, não tem como, né? Esse Green Book só existia naquela época, porque como é que alguém ia se hospedar em qualquer lugar, comer em qualquer lugar, sentar em qualquer lugar? Embora, assim, quando tocam, né, nesse assunto desse livro lá no filme, eu me lembrei de um guia que foi feito no Facebook, né, um post que foi feito no Facebook para... moradores negros das favelas no Rio de Janeiro sobreviverem durante a intervenção militar, né, no ano passado. Cara, é uma coisa assim, surreal de você imaginar que hoje, que é, né, tão atual, essa coisa exista, né? É verdade. Mas é exatamente isso, né? Era um guia assim, com várias dicas para as pessoas, quando estiverem andando na rua sozinhas, por exemplo, como que elas deveriam se portar para não levantar suspeita, né, dos militares, não serem abordados e não acabar acontecendo. Filme, né? Porque de repente aparece o livro, né? Fala assim, tem um momento de um plano detalhe tipo, lá. É isso, mostra ali, morreu o assunto, né? Depois ele vai acho que fica marcado pela cor, as hospedagens, né? Acho que fica marcado pela cor do carro, né? Que é o que tá guiando eles, assim. Tipo, porque é a mesma cor. O carro é verde, esverdeado. E eu acho que aí ele meio que quando apresenta, né, o guia, e aí o carro segue com eles, acho que é a referência assim, que faz. Mas isso que você falou é bem interessante, porque quando o Bolsonaro foi eleito, eu também vi que circulou um manual para as pessoas LGBT, para as pessoas, as mulheres... se cuidar, não falar merda, para não ser preso. Exatamente, mulheres, pessoas negras também, nesse sentido, assim, de ter levantado esse ódio, né? Então, das pessoas mais radicais, né? Não é todo mundo que votou nesse sujeito que é tão radical assim, né? Sim. Só aqueles que o chamam de mito, digamos. E aí acaba que são coisas ainda necessárias, né? Parecem tanto absurdas, mas esses guias, essas indicações assim de lugares que são acolhedores e outros que não são, é importante, né? Por exemplo, estabelecimentos que a gente ouve dizer, né, que foi desrespeitoso, que foi preconceituoso, foi racista ou machista. Isso, de certa forma, está na sociedade até hoje. Pode não estar, assim, diretamente ligado a uma publicação específica, mas ainda precisamos desse tipo de informação. E assim, ele tem situações que são até previsíveis. Quando você começa a entender o filme, né? Eu contando para uma amiga minha, falando mais ou menos a sinopse, aí ia falando que ele ia levar ele para o interior do sul dos Estados Unidos. Ela, gente, mas por que ele vai para o sul dos Estados Unidos? Eu falei, gente, porque ele queria, eu acho que ele queria mesmo ter esse contato, né? Mas aí tem algumas cenas que parecem clichê, óbvias, mas que elas funcionam muito bem. Porque tem gente que desconhece isso, né? Que tem muita gente no Brasil que acha, no Brasil nunca foi igual nos Estados Unidos, que a segregação era mais forte, né? Que pessoas tinham que atravessar a rua, lugares em ônibus, em escolas, né? Isso é verdade, nunca teve. Mas se a gente for pensar, em algumas instituições isso era velado, mas tinha. Então eu acho muito bacana a cena que ele vai tocar lá na mansão lá do sulista, e ele quer ir ao banheiro e tem que voltar no hotel para
para ir ao banheiro, porque senão ele tem que ir naquela latrina lá. Eu lembrei do Estrelas Além do Tempo, né? Tá. Lembrei de Histórias Cruzadas também. Também. Do banheiro. Também. É verdade. E é numa... Ou seja, mais um clichê polidez, de filmes. E é numa polidez, né, que o branco fala para ele, né? Admiramos a sua arte, mas não a sua cor. Então, né? Assim, essa falsa ideia de educação, né, que o branco ali está passando, mas na verdade está sendo extremamente racista e parece que não tem nem noção disso. É incrível. E isso é uma coisa para problematizar, por isso que seria bom até também se a gente pudesse ter um negro para poder falar dessa representatividade, que é esse lugar que ele está ali, que é muito interessante, muito rico para o personagem, de que ele não cabe nem em um lugar nem em outro. Ele é um ET naquele momento, naquele mundo, né? E por mais clichês que sejam as cenas, elas são fortes, elas funcionam. Igual ele parar no campo e ver as pessoas trabalhando e os trabalhadores olhando para ele e aquele misto de admiração e estranhamento, porque eles nunca viram um negro naquela situação, ainda mais naquela época. Né? Porque hoje não, mas naquela época, né? Como se fosse o Django, depois que ele resolve, chega lá como o menino de azul, né? Mas e é uma pena que fica só nisso, não existe um aprofundamento, ele não reflete sobre aquilo, e aí já mudou a cena e não dá tempo nem de você refletir sobre essa cena, né? É nesse aspecto que eu falo que não tem profundidade. O filme não te dá tempo, ele precisa construir piadinhas, situações comoventes, e mesmo assim leves, né? Não tem uma coisa comovente, legal. Né? E mesmo a mudança, eu acho que funciona igual eu estou falando. Quando você tem, eu acho que os dois atores são tão bons, a química entre eles funciona tanto, que o filme vale por eles, porque não tem muito. Eles são excelentes. Isso, concordo. Eu diria que é o ponto alto do filme. Né? Ou o único ponto. Porque os dois são realmente muito bons, né? Não, é impressionante como funciona. Né? Funciona muito bem. Se você tem um ator ruim ali entre os dois, já dançou essa relação. Você tem que acreditar nessa relação, nessa possibilidade. Até porque eu vi gente falando que tem uma coisa do preconceito reverso, que não sei o quê. Mas tem uma coisa também desse não vou chamar de carcamano, porque senão eu tomo um soco, mas esse imigrante italiano bronco, fudido, né? Porque ele não é também um italiano, é um versátil, um cara respeitado, né? Ele é um cara, um operário braçal nova-iorquino, né? Eu achei estranho às vezes, só que vi no cinema que eu fui, até o momento que ele falou, você está sendo preconceituoso também comigo, o povo ria. Eu vi aqueles brancos que acham que os negros são preconceituosos com eles, rindo ali alto. Eu acho que é isso, que o filme não problematiza. Ele fica mais preocupado com a piada do que em problematizar, deixar aquilo ali como um ponto de interrogação na cabeça do público, né? Que seria importante. Não é só para você ver que bonitinha a amizade, olha que legal. Ele perdeu o preconceito, eles ficaram amigos. Essa própria relação deles é atravessada por muita coisa, né? Tipo, além da questão ali dele ser negro e o outro branco, ainda tem a questão de classe, porque um é rico, o outro, igual você falou, ele é um operário, apesar de ser italiano, ele é um operário, ele é pobre ali naquela situação. Então, aí isso ficou muito deixado de lado, né? Assim, essas tensões. A educação, um é culto, o outro é mal educado. Então, ele priorizou mais fazer essas piadas entre como que o personagem do Ali, ele é super educado e refinado e tenta passar para ele, né, uma educação, um mínimo de educação, até na questão ali de não roubar aquela pedra. Então fica muito no soft mesmo, no suave, assim. E no final ele fica com a pedra como um souvenir do roubo. Exatamente. Que fica simbólico, mas tem alguma coisa errada ali, mal construído, né? Sim, eu também acho. Não é? Que é verde também, né? Da cor do carro. Não, o final é terrível, né? A volta deles, eu acho, assim, lamentável. Inverte os papéis. Até claro, na hora que eles chegam, né? É Nova York? É Nova York, né?
Na hora que eles chegam, você já imagina, né? Ah, claro que vão passar a ceia de Natal juntos, né? Isso foi muito previsível. Aí ele finge que não, que aí ele vai pra casa dele, o outro vai pra família. A noite mágica de Natal. Aí quando ele tá sozinho em casa, aí o filme constrói tudo aquilo assim, nossa, né? Eu vou ficar aqui sozinho. Um rei só. Né? E parece assim, que ele tá errado, né? Que tudo aquilo que ele construiu, todas as, né, particularidades dele, as coisas que ele gosta, aquilo não vale nada se ele não tá com a família. Né? Se ele não tá comendo um frango. Né? Então, mas sabe isso, eles se preocupam. É uma construção muito As cenas estranha, iniciais, tá tão preocupado mostrar ele comendo num concurso, aqueles amigos machistas, né? Aquela piadinha. Você nunca me escreveu uma carta de amor? Então aprende a cozinhar. Tem umas questões, umas bobagens, né? Que é bem Farrelly, sei lá. Total, não, mas é isso. Eu acho que é disso mesmo. o filme ele é um reflexo da falta mesmo de tato do diretor, de contar uma história com sensibilidade. É a né? primeira vez que ele está lidando com isso, né? Eu acho até que ele se deu bem. Assim, acho que ele pode ler um pouco mais, ver uns filmes italianos, africanos, sei lá. Pensar melhor sobre a situação. Mas assim, por pior que eu tenha achado, ainda pelo menos é um filme que é isso, é do ponto de vista desse cara. Ele está sendo um filme feito honesto com a visão dele de uma história dessa. Entendeu? Então, assim, eu acho que o filme é honesto. Dirigido por um negro, por exemplo. Pois é. Qual seria fosse por exemplo, o Barry Jenkins, né? Sim. Do Moonlight, se a Rua Billy falasse, né? Eu acho que seria uma outra coisa, né? Sim. Virar Eu pensava nisso o filme inteiro. Falei, meu Deus, faltou uma sensibilidade aí. Eu olhava uma cena e falei, gente, que cena que poderia ser incrível e ficou rasa. Tá bem escrito, por isso que eu tô falando, não precisa nem mudar muito o roteiro. Claro que tem a ideia das gagzinhas a cada tanto tempo e tudo, mas mesmo assim, se fosse bem dirigido, o tempo que você dá para os atores, o tempo depois que a piada acontece, ou que uma cena timing acontece. É tudo, né? Realmente. Sabe assim, um olhar demorado, sim. um desvio para um objeto ou para uma paisagem, que não tem no filme. Eu não estou querendo também dar daqueles críticos, eu detesto isso, aquele crítico que queria que o cara fizesse um outro filme que não é o filme que ele fez. Mas assim, pensando nisso, né, de não exigir também uma profundidade que talvez o filme não se proponha a isso. Eu fico pensando na época, porque ninguém discutia tanto quanto hoje, mas na época do Filadélfia mesmo, né, que era o primeiro filme de Hollywood sobre a questão dos gays e tal, que foi feito por brancos, foi feito por héteros e por anã. Mas foi a primeira vez que aquilo foi colocado para o grande público. Eu nunca tiro esse mérito. Igual a gente, até comentando antes, né, do Pantera Negra, talvez não merecesse o Oscar, mas é importante essa representatividade dele estar ali nesse lugar, né? Já que eles sempre botam um filme inglês, botam um filme para fingir que eles estão corretos ali, ou que não são segregadores. Tem sempre um filme mais comercial, um filme mais independente. Então, já que tem isso, então vamos colocar mesmo esses filmes, porque ele é importante. E não é um filme ruim, né? A gente até já falou sobre o Pantera Negra. Igual eu falei, eu acho mais um erro tá lá Um Nasce uma Estrela, que não é um filme de Oscar nunca. Um roteiro muito mal construído na minha cabeça. Não é o caso de eu ficar explicando aqui, mas eu detesto pontuar uma coisa e não explicar por quê. Mas eu acho um roteiro muito mal desenvolvido, personagens femininos muito mal desenvolvidos. E não representa nada. Não é um filme sobre o empoderamento feminino, não é um musical de qualidade, não é um remake de um filme que podia ter uma outra versão da mulher, como os outros 3 não tiveram. E não é nada disso. Agora, o Pantera Negra, pelo menos, ele transforma culturalmente um olhar. E isso é importante. E o Oscar sempre faz isso. Ele marca uma mudança ali, né? Se a gente for pensar o Brokeback Mountain, né? Eu pensava na época, não vai ganhar. Mas é importante que ele esteja ali. Da mesma maneira, o Philadelphia até ganhou, né? Ou não? Ganhou o ator. Né? Mas, enfim, nem que as pessoas vão ver porque o Tom Hanks ganhou, mas elas vão entrar em contato com aquele universo. Tem gente que se recusa a se colocar nesse lugar do outro, e é uma coisa que eu sempre defendo, esse poder de empatia do cinema, ainda que seja durante 2 horas. Porque tem gente que não adianta, né? Você mostra, desenha, não adianta.
Mas eu acho que essa sensibilidade que o cinema provoca, ainda que inconsciente, essa pessoa passa por uma leve, não digo transformação, mas uma leve experiência, assim, mínima experiência, que eu acho importante. Então eu sempre acho legal essa época do Oscar, que venha temas importantes, tá? Por isso que eu não entendo o Nasce Uma Estrela, porque não é um tema importante, não é um filme cinematograficamente rico, não é nada, né? É um filme sobre um homem fingindo que é sobre uma mulher. Mas enfim. E é isso, dentro dessa... Ele preenche uma categoria leve e tal, talvez seja o filme mais popular, se a gente for pensar, né? Tem o Pantera Negra, mas acho que até quem gosta de filme de super-herói e gostou do filme não vai achar também que é um filme para Oscar, né? Mas esse filme, mesmo ninguém achava, clichês, até chegar perto das indicações, ninguém achava que era filme para Oscar, né? Lembra da gente falando sobre o filme no dia do programa? A gente ficou, será? Eu até falei, tomara que vá, não espero que ganhe. Não ficaria triste não, porque a seleção tá tão fraca, né? Sim. Se a gente for pensar que não ganhando Nasce Uma Estrela e nem o Bohemian Rhapsody, porque não são filmes para Oscar, né? Ou Green Book. Mas eu até entendo se ele ganhar. Ele é mais filme de Oscar do que esses outros dois. Não, ele é um favorito, porque ele ganhou o prêmio dos sindicatos produtores. É mesmo? O PGA. Então, isso o qualifica como favorito. Nasce Uma Estrela esteve em todas as indicações de sindicato, mas não ganhou nenhum. Não ganhou nada. Vai ganhar só a música. É lobby, gente. É um vai filme ganhar de música. lobby. É um filme... Você vê que é um filme de marketing. Puseram a Lady Gaga lá porque é para marketing. Você sabe que inicialmente seria o Clint Eastwood que ia dirigir com a Beyoncé. Seria até mais interessante, apesar do povo agora também tá com uma preguiça do Clint Eastwood. Gente, pode ser racista, pode ser um cara difícil, mas é um cineasta magnífico, vocês vão me desculpar. Imagina Green Book dirigido pelo Clint Eastwood. Eu acho que não ia ser tão engraçadinho. E talvez fosse mais racista. Talvez, sei lá, talvez nem caiba brincar com isso também. Já fiquei até com medo agora. Não, é porque agora a gente fica meio, a gente fica tenso. Qualquer coisa pode virar um problema. Mas é isso, eu acho importante também problematizar tudo. Eu não acho ruim essa discussão. Eu só não acho que a gente tem que levar... eu acho que todo filme, você pode tirar qualquer coisa, vários temas, vários subtemas desse filme e levar para outras discussões que ampliam a discussão e que são necessárias socialmente e culturalmente. Mas você não pode ficar julgando um filme só por isso, porque então você não é crítica. Você pode dar opinião sobre tudo. Mas uma crítica cinematográfica, ela tem que falar do filme como linguagem, como discurso, como tudo, né? Um todo, gente. Né? E é difícil mesmo, hoje em dia, né? Essa discussão está muito complicada, está muito delicada essa discussão. Vou deixar esse assunto mais depois para o Roma. Não, já podemos entrar no Roma, a não ser que vocês queiram falar mais alguma coisa do Green Book. Mas, bom, falando inclusive sobre... Não, a gente estava comentando sobre a personagem feminina que a gente não comentou, que também não tem muito o que dizer, né? É sutil, né? É interessante. Aquela personagem é muito interessante, porque ela é casada com um homem machista, né? Machista. E que existe racista também, né? Racista. Existe uma transformação sutil ali que perpassa a relação com clichês cômicos. E que seria interessante desenvolver. Mas, enfim, eu não vou mudar o filme da figura. Não, eu só fico... dá um sentimento, assim, né, realmente de tristeza você vê que eu concordo que é necessário que esses filmes existam por um grande público e tudo, mas Hollywood faz esse filme há quanto tempo? Né? Ela não nas últimas 3 edições do Oscar tem um Green Book, né? Ou seja, o Estrelas Além do Tempo, seja o Histórias Cruzadas. Se a gente voltar mais no tempo, né? Adivinha quem vem para jantar? É o Green Book, né? Dos anos 60. Então, assim, continua, né, sendo necessário. Isso é que é muito triste. Agora, é muito melhor. Você tem exceções, né? Por exemplo, Moonlight não é um filme típico do Oscar, vazio, leve. Ou Infiltrado na Clã. Infiltrado na Clã, ou 12 Anos de Escravidão. Né? E são filmes, que é o que eu estou falando,
que fala, apropria desse assunto com uma voz poderosa, né? E sensível. Né? Sim. E não dá para aceitar, por exemplo, Green Book ganhar de Infiltrado na Clã, gente. Não dá. Realmente. Aí realmente é para ficar. Não desses 3 aí que a gente Mas é bem possível, né? Não, pois mas aí seria revoltante, porque, imagina a raiva do Spike Lee. Exatamente. Gente, esse moço vem aqui, esse branco vem aqui falar de um assunto que ele desconhece e ganha de Fala mim. Superficialmente e ainda ganha de mim. Aí é pra acabar com tudo. Tá falando disso desde o início da carreira. E ele é uma figura muito importante nesse processo todo, né? Até desses outros filmes que a gente falou. Ele abriu a porta para muita gente, né? E com um estilo muito próprio. Ele não ficou tentando ganhar mercado. Talvez, assim, o Plano Perfeito, que ele faz um filme mais comercialzão, mas mesmo assim é um filme comercialzão do caralho. Né? Se a gente for pensar, ele mostra assim, gente, eu sei fazer. É igual o Orson Welles, eu sei fazer um filme comercial, só que eu não quero. Eu quero aprofundar a coisa. E o Infiltrado na Clã, ele é bem de boa também. De boaça. Né? Ele podia até bem ser mais tranquila a narrativa dele. Ele podia mesclar mais a ideia do documentário, né? Mas já tô eu de novo falando o que o diretor devia fazer. Desculpa. Bom, mas consultoria. Vamos pro Roma, então? Vamos. Porque já que a gente tá falando de ponto de vista e tudo, mas né? só falar que eu tô torcendo pro Ali de novo, assim como ele ganhou no... Sim, sempre. No Moonlight, qualquer coisa. Ele pode fazer 2 minutos de cena que eu torço pra ele. Tem que ver o True Detective com ele. Verdade. Falaram que é muito bom. Pois é. Eu não vi. Bom, no podcast que eu e Raquel gravamos sobre o Roma, né, uma coisa que, inclusive, ouvintes ficaram incomodados foi com a minha, segundo eles, insistência em ficar apontando problemas na questão do ponto de vista que o filme adota, né, de ser o Alfonso Cuarón dirigindo e, ao invés dele colocar o ponto de vista dele, porque ele viveu aquela história, né, sendo um dos garotos daquela família, ele colocou o ponto de vista todo na Cleo, né, que é inspirada na empregada da família dele na época. Então, assim, o que me incomoda no filme são 2 coisas principalmente. Agora já passando um tempo, né, desde que eu vi, já pensando e tudo, mas ainda 2 coisas me incomodam. Uma é que eu acho que ele passa um pouco do ponto realmente nessa questão do ponto de vista. Acho que é demais. Ainda me incomoda muito algumas cenas que eu acho que eu não acho que ele tem sensibilidade. A sensibilidade, assim, ele não saberia dizer o que a Cleo passou naquela situação, não sendo uma pessoa que realmente esteve vivendo aquilo tudo. E o outro é a questão da despolitização. É um filme que fala sobre uma realidade social, né, que se propõe a mostrar esse outro lado que ficou invisibilizado durante muito tempo, e ele silencia muitas questões que você, até mesmo do que estava acontecendo naquele momento no México, né? Você não faz ideia, só pelo filme, das questões políticas que estavam ali por trás. E a personagem da Cleo não se posiciona em nenhum momento. Então essas 2 coisas ainda me incomodam. Mas, ouvintes, eu não odeio Roma. Tá? Fiquem tranquilos, não precisam me odiar, porque eu não gosto tanto do filme quanto vocês. Apenas tem algumas questões com eles, mas acho o filme tecnicamente impecável, cenas, né, maravilhosas. A questão poética do filme me agrada também. Só realmente tem alguns problemas, que foram esses que eu pontuei. Mas não precisam me odiar. E agora vamos ouvir a Ana para vocês ficarem mais calmos, né? Para ter um outro ponto de vista aqui. Deixa eu entender, porque não deu tempo ainda de eu ouvir o programa do... Você também concorda, Raquel, com o Renato? Não, nesse ponto não tanto. O meu problema é mais a romantização, que eu acho que ele acho que ele cria ali uma... É quase um pouco como Green Book, assim.
eu acho que ele tenta apaziguar um pouco a relação, assim, em alguns momentos, sabe? Gente, do eu vi filme. outro filme. E aí... e o distanciamento também. Eu acho que ele tem um distanciamento que me incomoda. É o ponto de vista da Cleo, mas esse distanciamento não me dá acesso a ela. Eu me sinto distante dela, apesar de eu estar orbitando ela, sabe? É até um movimento de câmera isso. Você não assim. acha que isso é a intenção do filme? Não, eu acho que é a intenção do filme, mas acho que é a intenção perigosa, assim, é confortável, sabe? Deixar esse distanciamento. Eu acho que isso é uma opção do diretor. Eu acho que é quase como se fosse possível ele voltar no tempo como criança, sem saber de nada, e registrar aquilo ali de uma forma neutra. Então, eu estava falando sobre esse filme com o professor Heitor Capuzzo, que ele me lembrou, a gente se lembrou da mesma coisa. Ele tem um pé no neorrealismo, né, bem forte, até mesmo que o bairro chame Roma, isso não é à toa para mim, né? Mas ele tem uma coisa que não existe no neorrealismo. Ele não é melodramático, nem um pouco. Ele não é catártico e eu não acho ele romantizado. Ele é frio o tempo inteiro e eu não acho isso ruim. Eu acho isso uma opção. E esse distanciamento eu acho fundamental para esse olhar que ele está construindo, de alguém que não percebeu aquilo ali de perto. Eu acho isso, né? De uma figura vendo aquilo ali como se aquilo fizesse parte naturalmente da casa, como a gente, classe média. Acho que nesse aspecto, muita gente falando, ele está tentando se redimir, se desculpar com a empregada e tal. Eu não acho, pelo contrário, eu acho que ele está se purgando por ele não ter visto aquilo antes. Eu penso nisso. Então, aquela câmera distante o tempo todo, eu nem acho que é muito o ponto de vista dela, porque ela vira objetiva também, é muito objetiva dela, de longe, e a câmera acompanha ela. Você vê a casa, vê o movimento na casa a partir da Cleo, né? Então, nesse aspecto, que às vezes fica até aquela confusão meio com Mãe do Aronofsky, você fala, é subjetivo. Não é subjetivo, porque você está vendo ela no filme, né? Mas fica confuso aquele plano que você não sabe se é o objetivo dela ou alguém vendo ela, né? E nesse filme, se você vê aqueles primeiros planos, né? O primeiro plano é do chão, da poça no chão, e com aquele reflexo do avião. Do avião. Que aí sim, você tem um ponto de vista dela, que é a figura que está olhando o chão que ela está limpando, o cocô do cachorro que ela está limpando, e que não pode nem olhar para o céu. Ela olha para o céu pelo reflexo da água que ela está fazendo. E que parece que não alterou nada, mas no final ela vai olhar para o céu. Então tem uma leve alteração. Aquele espaço confinado da casa, quando você vai ver aquela casa, você vai vendo, à medida que ela vai andando pela casa, a câmera vai acompanhando tudo muito de longe, parecendo frio e distante, como se você fosse um intruso naquela casa, naquele momento, naquele tempo, naquela realidade. Por isso que eu acho tão importante aquele filme estar ali, porque aquilo é tão latino-americano, né? E eu acho que para os americanos aquilo deve ser muito estranho, talvez, né? Se bem que eles tratam imigrantes e latinos daquela maneira, sem talvez perceber. Mas isso é muito comum na nossa cultura, né? Todo mundo falou, eu também já tive empregado, mas lá em casa a gente tratava bem. Todo mundo fala isso, meio que apaziguando, né, com a coisa. Mas eu acho que é isso que ele quer mostrar. Gente, olha como a gente normalizou isso, como se isso fosse culturalmente normal, e não é, né? E eu acho que todas as questões políticas e sociais, elas estão sutilmente colocadas em cada cena. Por mais que elas pareçam realistas, elas são muito metafóricas e carregadas de sentido. Por exemplo, essa coisa da garagem, essa coisa da classe média que quer ter um carro maior do que cabe na garagem dela. Isso é muito bom. E ainda tem cocô de cachorro para limpar, e que tem alguém que vai limpar, né? O fato de as coisas sutis que tem no filme, né? Dela sentar para ver televisão e aí vai lá fazer uma vitamina para o menino. Eles reconhecem que ela deu a vida pela família, mas faz a vitamina do menino quando chega em casa, né? Eu vi gente até falando, podia ter acabado na cena da praia. Eu falei, meu Deus, que horror. Se tivesse acabado na cena da praia, ia aparecer isso, uma catástrofe. Pois é, eu tenho um problema com essa cena da praia, exatamente, que eu acho ela muito simbólica. Eu acho ela uma coisa de um enfrentamento, a coisa do mar, da natureza, ela indo contra aquilo.
para salvar aquelas crianças. E a dor dela não é vista nem ali. Ali ela expurga a dor dela, sem saber se ela ia querer ser mãe ou não. E eles estão preocupados que ela salvou a vida deles. E ela está num momento ali que ela está tentando desabafar e ninguém ouve ela, né? E só a gente que ouve. A gente está ali o tempo todo observando. Então, eu acho que ela nem precisa ter voz, porque ele está dizendo que ela não tem voz. Ela não tem ponto de vista. Ela não tem ação. Ele está dizendo isso claramente para mim. E eu gosto de umas coisas que tem, parecendo... A gente que está acostumado com o filme político da América Latina, do próprio Brasil, que dá aquela impressão do pai ser um fugitivo político, né? Aquela coisa do pai sair furtivo, de repente. E não, ele é só um cretino que não tem coragem de assumir a família. Um covarde, né? Que abandona a família sem ter coragem de enfrentar isso. E tudo é muito simbólico. Aquela casa cheia de livros, que quando ele vai embora ele leva os livros e a mulher vai trabalhar numa livraria depois. E ela arruma um carro menor que caiba naquela garagem. Teve gente falando da relação dela, de igualar as duas mulheres, mas aonde existe igualdade é na relação como as mulheres são tratadas mesmo, né? Na América Latina principalmente. Eu gosto da coisa de como a Cleo... Eu fico muito injuriada quando eu penso, gente, periga a Lady Gaga ganhar dessa mulher, porque essa mulher não é atriz e ela é muito mais comovente no silêncio, no olhar, do que qualquer ceninha da Gaga. E a Alice Aparicio, ela realmente tá sensacional. Assim. E você não precisa ver ela chorando, ela sofrendo, ela tendo um monólogo. Eu acho que isso é terrível se ela tivesse uma voz em off e tá falando o que ela sente. Aí eu acho que o filme ia ser muito perigoso. Ele colocar uma voz nela que é dele. Porque não é um documentário, né? Que é diferente da questão lá do João Moreira Salles. Do Santiago? Santiago, né? É muito diferente. É uma ficção, é um ponto de vista que ele tem o direito de ter, gente, pelo amor de Deus. Não vamos ficar censurando a artista e dizendo qual é o ponto de vista que cada artista tem que ter. Né? Eu acho que cada pessoa tem o direito de ter o ponto de vista que for, seja a bobagem que for. Né? E eu gosto muito dessa frieza dele, me pega, assim. Eu sei que tem gente que dormiu, tem gente que acha o filme lento. Eu acho que é fundamental esse filme ser lento, esse filme parecer que ele não está acontecendo nada, que é uma coisa essa invisibilidade do cotidiano, essas coisas que a gente normatiza na vida, né? Da gente achar que está tratando bem, igual aquela mulher achando que está tratando bem, tudo dela cuidou, deu médico, tudo. Mas tem alguma coisa errada ali, né? Que a gente pressente. E eu acho que isso é muito importante para cutucar a gente da classe média, né? Todo mundo que já teve uma empregada na vida, dá uma cutucada. Como é que você viu essa pessoa dentro da sua casa como um objeto? Como se fosse a vassoura sua que funciona automaticamente, né? E tem algumas cenas que me incomodam, a coisa do namorado, mas enfim, né? Eu acho muito interessante a questão política, por exemplo, aquela casa confinada que ela fica ali dentro, como eu falei, ela nem olha para o céu, ela vê o céu pelo reflexo da poça. E quando eles saem para comprar o berço, para ir no médico, parece que está em outro planeta, né? E tem as coisas acontecendo que não são apresentadas claramente, porque ela não sabe. Nesse aspecto, é o ponto de vista dela, assim, a gente está vendo o que é ela vendo o que ela dá conta de ver, o campo de visão dela. A gente está vendo ela vendo. Não é o ponto subjetivo exatamente dela, mas a gente vendo o espaço limitado em que ela se encontra. Então, ela provavelmente não tem a menor ideia do que está acontecendo politicamente. Talvez nem aquela família burguesa, né? Então, quando sai lá fora, parece que é outro mundo, né? Você está num espaço familiar e tal. De repente, o que está acontecendo? Eles não explicam nada, é uma questão política. O que está acontecendo no México? Eles não sabem porque ela não sabe. Então a gente está igual ela ali, perdido. Ele faz uma coisa que eu tenho que estudar isso melhor, que ele faz a gente se colocar no lugar dela de um jeito maluco, porque isso não é subjetivizado.
se é que se pode falar assim, né? Não é claro esse posicionamento subjetivo. No podcast que a gente gravou, eu até falei isso, né? Tipo, que eu sinto o filme como um conflito, assim, de pontos de vista. Pois exatamente. Eu acho que é ele, tipo, pensando esse passado, né? Voltando na memória dele e se colocando através desse distanciamento e, ao mesmo tempo, tentando enxergar o que ela tá passando, assim. E aí, obviamente que para poder fazer esse movimento, ele vai ter que colocar esse olhar dela, né? Uhum. E aí eu sinto o filme o tempo todo com esse conflito. E aí, sendo esse conflito, me conflita também, sabe? E aí eu não... Eu acho que o filme não quer ser confortável. Eu acho que tem até uma mistura de olhares ali, que é onde que eu acho que realmente está esse conflito. Porque eu queria saber a opinião dela. Uhum. E ele não dá pra gente a opinião dela. Ele também não sabe. A gente fica sem o acesso, assim. Fica o ele distanciamento. Também não sabe. Mas acho que tá nos detalhes. E ele acha que sabe o dela. que ela tá sentindo, entendeu? Você acha? Me passa essa impressão. Entendeu? Por exemplo, a cena que mais me incomodou, que é a hora que ela vai pro médico, né, e que ela perde o bebê, né? Me dá a impressão assim que ele sabe o que ela tá sentindo de estar ali. Não fala nada. Pois mas justamente fica essa mistura, entendeu? De quem que é aquele ponto de vista? É esse olhar distanciado ou é o que ela tá ali? Porque a câmera tá do lado dela, ela tá olhando pro lado e vendo os médicos tentando reanimar o bebê, né? Então assim, você não sabe se ela tá gostando ou não daquilo. Fica uma coisa assim, sabe? É isso que me incomoda. Mas é por isso, porque ela também não sabe, ela não se vê com direito de nada. E ele, eu acho que ele quer mostrar isso. Como que eu nem olhei para essa pessoa? Era uma pessoa ali, eu nunca olhei para ela, nunca quis saber o que ela pensa. Então eu acho que esse incômodo é construído. Pra gente falar, gente, mas o que ela pensa? E ele não te dá. Então você é obrigado a pensar sobre isso. Eu acho que seria um outro filme se ele desse voz para ela. Sim, sem dúvida. Né? E aí já não pode, como eu falei, exigir que ele faça o filme que a gente quer. Mas esse incômodo eu acho ele fundamental. A gente ficar curioso para saber quem é essa mulher, eu acho que é proposital. Eu acho que ele constrói o filme para que a gente veja aquela mulher e fale, gente, mas o que ela pensa? Mas o que é? Por que ela não fala nada? Por que ela não faz nada? Dá essa lacuna propositalmente para a gente para buscar virar uma reflexão. Um preenchimento. Eu acho, né? Eu não sei, eu não posso dizer da intenção dele. Eu acho que o filme me provoca isso. Mas é uma... A linguagem me provoca isso. Porque eu vi muita gente falando, não gostei do filme, não gosto de como ele situa, mas a câmera é interessante, mas a fotografia... A câmera e a fotografia tem tudo a ver com essa construção desse ponto de vista que ele está fazendo, que é confuso. Você não sabe se é o dele, se é o nosso, se é o dela. E eu acho que essa confusão é primordial. Ele consegue uma coisa que eu nunca vi no cinema. Ele te incomoda sem te emocionar e ao mesmo tempo você está emocionado com o que você está racionalizando. Eu saí do filme para pensar em tantas questões e vendo aquilo ali, acho até esse tempo lento é importante para isso. Para você ir se incomodando e pensando sobre isso. Ou seja, ele é o oposto do Green Book. Porque o Green Book não deixa dúvida nenhuma sobre o que ele quer falar. Mas pensar numa coisa não dá tempo. Ele esse dá não. todos os posicionamentos. De coisas. Esse aqui não, ele deixa bem aberto, né? Eu acho. Para você, Eu fiquei pensando nisso enquanto eu vi o filme. Falei, meu Deus, que sacanagem a gente não poder ver esse filme no cinema. Porque a introspecção é fundamental. Isso, sem dúvida. Esse realmente. Esse povo que está dormindo é porque está deitado no sofá, com a luz acesa. Ou no celular. Ou na cama com um notebook no colo ainda. É um filme que ele precisa de você mergulhar nesse universo, de você ficar vendo 5 minutos essa mulher lavando garagem. Eu vi gente que estuda cinema falar, gente, para que essa mulher lavar garagem 5 minutos? Eu falei, gente, meu filho, você não entendeu nada. Realmente. Isso aí, realmente. Uma das melhores cenas. Também achei uma das melhores. Você já tá ali no filme. Você já sabe que não vai acontecer nada e você já tá dentro dele. E as críticas sociais, elas estão ali, realmente, colocadas de forma muito sutil, assim. E tudo que acontece parece que aconteceu mesmo e tudo ele vê aquilo como metafórico, se você for pensar. E comprar o berço do bebê no meio daquele caos. No caos. E conhecer aquele cara e aquela que virou pessoa miliciano. que vai com ela, né, tipo assim, achando que já tá fazendo um grande feito, né? Porque nossa família tá indo te dar o berço do bebê. Eu gosto dessas sutilezas, eu gosto da forma como ele coloca.
é essa questão realmente dessa confusão. Eu compreendo o que você está falando. Sabe, que me deixa meio... Mas tenta ver de novo na dúvida. Depois de um tempo, acho que tem que passar esse bafafá, porque eu acho que também é muito isso. prejudicial Sempre essa falação do filme, que as pessoas ou amam ou odeiam, e aí você não consegue ver o filme. Você fica muito preocupado em, deixa eu ver como é que eu vou me posicionar, porque estão falando isso ou aquilo. Eu vi sem isso, eu gosto sempre, quando eu comecei a ver o povo falando, eu falei, não vou ler mais nada, eu vou ver esse filme antes que eu fique influenciada por essa porque uma coisa que eu estava pensando também, que eu preciso estudar, assim, é sobre partir desse pensamento também, de que ela não está pensando sobre a condição dela, sabe? Que também me provoca um incômodo, assim. Será que não é um tanto pedante, arrogante, colonizador mesmo? De você, né, colocar essa pessoa como alguém que não está pensando sobre a sua condição. Mas eu acho que ele está mostrando de fora que a gente não acha que ela está pensando. Mas ela tá. Entendi. Gente, quantas vezes mostra ela pensando? Mostra ela deitada, olhando alguma coisa e pensando. Você não sabe o que ela está pensando, mas ela está pensando. Só que ele não tem esse acesso. E a gente também não. A gente tem que tentar entrar ali. Ele não vai mastigar isso. Toda vez que ela vai dormir, aquela coisa dela não poder acender a luz da garagem, aquilo é tão terrível, né? Aquela coisa daquele pátio onde ela estende roupa, né? Aquela pra mim é a cena que eu mais tenho acesso a ela, essa cena, quando ela tá deitada ali com o menino, que ele tá fingindo de morto, e aí ela vai e fala que gosta de estar fingindo de morta. Aquilo pra mim é onde eu mais consigo ter o acesso a ela. A cena que ela fala, né? Essa é a metáfora de tudo que você falou. E não só a cena que ela fala, é uma cena assim, de peso, sabe? Porque o que ela, mais do que ela está falando, mas o que ela fala e como ela fala, que pra mim tem o peso, assim, sabe? E vai me desculpar, eu tenho minhas dúvidas se realmente ela tem uma consciência do lugar que ela tá. Até porque, se ela não tivesse ali... gente, eu não estou dizendo que ela é uma conformada, que a vida dela é ótima, podia ser pior, por favor. Mas a vida dela podia ser pior. A mãe dela perdeu as terras. Você imagina o que é aquele povo indígena ali, se ela não tivesse aquele trabalho, onde que ela estaria? Não estou falando que isso é a melhor coisa para ela, não. Não estou falando isso. Estou falando que ela... se bobear naquela situação horrorosa social e tal, econômica, ela acha que está tudo bem. E tem uma outra mulher também, ninguém fala da outra mulher. A outra mulher você nem sabe nada dela. A maninha, sei lá. Você nem sabe nada daquela mulher. Que ela vira só uma breve interlocutora ali. E quando ela volta da praia, ela fala, depois eu vou te contar o que aconteceu. E acaba o filme. Você não vai ver essa conversa. Ele não quer te dar esse acesso. Até porque ele não tem. Ele não investigou isso, eu acho. Ele só quis, eu imagino, né? Vendo uma memória crítica de falar, gente, eu não vi essa mulher minha vida inteira. É colocar isso, observei. Então. Tipo, é colocar esse distanciamento existe ainda e é o que eu tô passando nesse... E é o que eu tô passando através desse filme, que é esse distanciamento, esse acesso que eu não tenho. Você também provavelmente não. Macho, classe média, branco, com voz, tirando a voz dela, de jeito nenhum. Ele tá te mostrando, olha, eu sou um macho, branco, classe média, que não via essa mulher. E ele faz um filme inteiro pra ela, que essa mulher é tudo no filme, gente. Ela é tudo no filme. Tira ela do filme, não tem filme. Mas é. Entende o que eu tô querendo dizer, assim, né? Tô exagerando. Né? E eu não acho que ele tá passando pano pra mãe, que a mãe é gente boa. Não mesmo, a mãe não dá pra... Nossa, não dá pra perceber que ela é gente boa em nenhum momento. Nem no momento quando ela vira pra ela. Eu acho que ele tenta até compreender essa mãe também, que era ignorante, que sofria na mão do marido machista, né? Que... Sim. Né? Covarde, que abandonou a família. Tem aquela hora que ela diz, né? Tipo, nós estamos sozinhas, nós mulheres estamos sozinhas. Que assim. O povo odeia essa cena, eu acho muito interessante. Eu acho também. E eu não acho que... Eu não sinto ali que ela tá... Ela tá dizendo dessa condição de mulher, mas ela não tá dizendo eu sou igual a você. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Ela está na posição que ela sempre esteve. Ela só desabafou, assim, porque viu na Cleo uma outra mulher. Gente, a gente vê ali a nossa mãe, a nossa tia, os nossos vizinhos, até a gente, talvez com uma faxineira, que a gente acha que a gente é gente boa, que a gente faz de tudo, mas no fundo, não. Trata como se não fosse gente. Por melhor pessoa que você seja.
Tô tendo, sabe... Porque assim, é o que Roma eu falei filmaço, mesmo. Roma maravilhoso. Não, mas eu acho um 10. dos filmes mais poderosos que eu já vi nos últimos tempos. Até por causa dessa construção narrativa diferente de tudo que eu já vi até hoje. Isso é diferente e ela mesmo. é diferente de todo o cinema neorrealista. De todo. Que o povo fala, se você for olhar, no Ladrões de Bicicleta, você sabe o que aquele homem fala? Pensa, ele não se empodera. O povo fala, ela não toma atitude. Eu falei assim, gente, vocês queriam que ela entrasse na piscina? Ela entrou no mar, né? Assim, eu falo brincando. É outro filme, é outra proposta. O da Ana Moura Laerte é sensacional, mas você não pode comparar, porque não é a mesma proposta, não é o mesmo olhar, não é o mesmo personagem. A gente lembra do filme, não claro, é a mesma mas crítica. não é a mesma coisa. Né? Não é a mesma crítica. Não é essa mesmo cutucão. Ele está friamente cutucando ele mesmo. Eu tenho a impressão que ele está cutucando a memória dele. Gente, como é que eu não vi isso? Como é que eu não vi essa mulher? Como é que eu não vi a minha mãe? Né? E aquele pai ausente meio nebuloso, é um pai que você nem constrói ele direito. Né? Não dá, isso eu também comentei no outro. E mal você sabe que é ele, aquele menino, né? Eu só saquei de verdade, que eu não tinha lido nada, não gosto de ler nada antes, na hora do filme, que eles vão no cinema. Vai com o irmão, vai ver um filme de ficção científica. E não foi ele, o irmão, que escreveu o roteiro do Gravidade? É aquele filme que inspirou não, né? Mas é uma homenagem que o Gravidade faz. E aquela mulher levando aqueles meninos no cinema, parece tudo uma batalha, né? Quando eles saem da casa, parece tudo difícil. Ir ao cinema, ou ir comprar um berço, ou ir para o hospital, ou ir namorar, ou ir atrás do namorado. Ela quando a câmera sai de dentro da casa, ela toma um outro movimento. Então eu não acho que é só um filme tecnicamente impecável, eu acho ele tecnicamente perfeito para o jeito que ele quer contar aquela história. Inclusive ser em preto e branco, ser um olhar distanciado, ser um olhar nostálgico e ser um olhar sem cor, literalmente, né? Nesse sentido tá me abrindo mais assim para ele, porque filme realmente que a Ana viu é melhor do que o que eu vi. Porque é exatamente esse ponto. Visão também, né? Eu não tô. Não, mas é super, eu achei muito interessante mesmo isso E de me ser, fez ver uma outra desse ponto de chave. vista ser dele, mas não ser. Não é. Né? Ele tá ali porque ele é um dos garotinhos. Mas não é o ponto de vista dele enquanto garoto. E eu não acho que é uma coisa que ele isso não soube resolver, então ele fez assim porque é o jeito que ele deu conta. Eu acho que isso é construído assim, para ele passar essa confusão pra gente. Por isso que ele é incômodo. Gostando ou não do filme, ele te incomoda. Mesmo eu gostando, ele me incomodou. Ele me fez voltar toda a minha infância. Na casa da minha mãe, que as pessoas que trabalhavam lá com a minha mãe tratava da mesma maneira, comia na mesa com a gente, via televisão com a gente, e na casa das minhas tias ricas, que tinham uniforme, e não podia nem conversar com elas. Tudo me veio. Aí eu comecei a ir para fora do Brasil, comecei a pensar nessa coisa da América Latina, nessa coisa dos indígenas, né? Na América Latina, no México. E comecei a pensar que coisa horrível. E como esse filme, ele tem esse olhar nostálgico, parecendo passado, parecendo essa coisa neorrealista, antiga, é de época o filme, e parece que acontece até hoje. Não parece de época ao mesmo tempo. Gente, isso ainda existe, a gente finge que não. A gente ainda está distante, achando que isso aconteceu nos anos 70. E essa coisa nebulosa, eu não sei como era o México nos anos 70. Eu não sei o que acontecia, se tinha alguma revolução, como é que era politicamente. Porque a Cleo também não sabia, né? E nem aquelas crianças, né? Nem aquela mãe, talvez. O que você está querendo rir, Renato? Não, é porque aí eu já começo a pensar, bom, se ele está tendo essa oportunidade de voltar no tempo, né? Se é o olhar dele hoje, então eu gostaria que ele nos dissesse o que está acontecendo ali, porque agora ele sabe. Mas ele não quer se colocar desse jeito, tanto é que ele é frio. Não, eu sei. Ele se redimindo, igual muita gente falou. Ele está querendo se redimir. Não precisava também, né, gente, parar o filme para vir uma voz em off e falar assim, nessa data estava acontecendo uma revolução estudantil no México. Explicar, essas cenas explicativas, vem um personagem não é isso. explicar. Não. Não é mesmo, mas é isso, fica tudo nebuloso. Você está ali no meio daquela confusão, tentando entender o que está acontecendo, que é a Cleo, como ela está vendo aquilo ali, né?
Enfim, eu gosto tanto Não, de mas tantas assim, cenas. pelo filme ser realmente tão lacunar, aberto, é por isso que ele tem gerado tantas opiniões diferentes E e isso é muito difusas, importante. né? Então tem Essa gente que discussão é está importante. interpretando como uma coisa mais, né, racista, colonizadora, etc. Enquanto tem gente que está realmente comprando essa ideia e, né, entendendo porque, a São proposta interpretações. São. Todo filme, que toda ele obra de tinha arte, de colocar esse ponto de vista distanciado. toda obra de arte, Claro, ela vai né? gerar várias interpretações que são importantes, mas olha que riqueza esse filme trazer à tona, nesse momento, essa ideia de colonização, essa descolonização, que a gente acha que hoje em dia está tudo bem. Nós estamos num retrocesso tão absurdo, não só no Brasil, mas mundialmente, né? E essa ideia do capitalismo massacrar o povo fudido, né? O povo que não... em nome da grana, em nome do progresso, em nome do dinheiro, do capital das empresas, esqueceu o humano. Isso é mais evidente hoje do que nunca. Se você for pensar, né? Claro, teve épocas talvez até piores, né? Da escravização mesmo, da colonização mesmo, né? Mas a gente vê... Eu ficava o tempo todo pensando, gente, esse filme é de época, esse filme parece nostálgico, mas não é. Parece agora, parece que eu estou olhando agora alguma coisa acontecendo. Tirando os detalhes de época, parecia... Se ele falasse, foi feito ontem, em 2000... Em 2018 era assim, e você acredita que Você fala, isso é possível que acontecesse em 2018. Sim. Se você for pensar. E por ser uma imagem tão limpa, né? A gente hoje vê as coisas em alta definição, né? E é tudo tão bem filmado, né? Ali, que dá essa impressão mesmo, que a coisa está acontecendo aqui, né? Não tem essa impressão de ser um filme antigo, né? De quando a gente vê imagens de arquivo, né? Não tem isso. Ele poderia até ter colocado alguma coisa estetizada para dar essa impressão, mas não. Ele só colocou o preto e branco, né? Eu acho uma coisa que o professor Heitor Capuzzo E o preto e branco é essa coisa de trazer um realismo, né? Sim. E uma nostalgia, no cinema uma ele melancolia. provoca isso. O que o Heitor Capuzzo falou de lembrar dela como uma Macabeia. Na Hora da Estrela, né? Seja o filme da Suzana Amaral, seja o livro da Clarice, que a Macabeia, você não sabe o que ela pensa. Você vê as pessoas usando ela como chacota, usando, brincando com ela, o tripudiano. Mas ela não fala nunca o que ela pensa, o que ela quer, ela nem sabe, coitada. Ela está inserida ali. Então, eu acho que a Cleo é tratada assim como uma Macabeia, e eu não acho assim. Gente, olha, uma coisa que eu vi que eu achei muito perigosa, um texto que eu li de uma pessoa da UFRJ, UF, não sei, me lembro, falando Alguma dessa federal. coisa da descolonização e paranã, e que ela parece conformada com essa situação, que ela parece uma idiota que não tem voz própria e tal. Eu falei, vai me desculpar, mas essa pessoa está vendo ela como uma idiota. Só porque ela não diz nada, eu não consigo ver ela como um móvel da casa, não, gente? Aí que tá, né? Essa abertura que o filme dá para a pessoa colocar a visão dela sobre aquilo. Mas aí que tá, é a visão dela. É a visão dela. Quer dizer que, no E é fundo, perigoso. talvez ela seja preconceituosa. Exato, Isso que me assusta, uma Sim, pessoa sim. esclarecida. E fala que é o filme que está fazendo isso, né? Exatamente. Renata, assustei com isso. Falei, gente, é uma pessoa esclarecida falando que essa pessoa parece uma débil mental. Eu não vi em nenhum momento ela como uma Não, débil mental, que como eu isso. não vejo a também Macabeia não. como uma débil mental. Nunca. Esse filme não vai me dar esse interior rico dela, não vai me dar. Mas é óbvio que ela tem, gente. Ela é gente, ela é muito gente exatamente. naquele filme. Pelo amor de Deus, não é porque ela não fala nada e não se expressa que ela não sinta. Não. Isso aí é uma má interpretação na minha cabeça. Má interpretação não no sentido de estar errado, mas de ver com um olhar negativo uma coisa que é o olhar dela, não é do filme. Né? O filme não nos dá esse posicionamento dela, acesso ao que ela está pensando, mas também não a retrata e nem a trata dessa Como uma forma. idiota, como uma Não burra. está desrespeitando De ela, não está maneira destratando. É o distanciamento talvez mesmo. é isso. Talvez, pode ser o que ele acha, mas aí vai me desculpar, mas cada um pode achar o que quiser. Que ele acha que ela
não tem consciência daquela situação dela. Ele pode achar isso, né? Enfim, o filme pode te passar essa ideia, mas eu não vejo. Ela me comove, o filme, o tempo inteiro ela me comove, sem o filme ser comovente. Ele não é melodramático, ele não tem uma música melodramática, ele não tem uma cena chora, vagabunda. Até a cena do mar, que poderia ser uma coisa, para você chorar, ela me incomodou profundamente, assim. Daquela mulher com aquela dor da perda do próprio filho e ela enfrentando aquilo. Aliás, tecnicamente, eu nem sei como é que ele fez aquilo. Não, exatamente. Assustador, aquilo né? ali, coisas de Cuarón, né? Não, eu fiquei, é igual aquela cena do Gravidade. Gravidade também, a câmera que vem na sua cara, assim. Gente, como é que ele filmou isso? Esse virtuosismo tem um trilho no e aí no tem mar. as críticas sobre isso também, né? E o que eu acho também curioso é isso, assim, um filme que vai falar de um subalterno, né? Entre aspas, de alguém que é invisibilizado. Ele necessariamente tem que ter uma estética X, não pode ter essa estética. Eu vejo muita crítica também em relação a como, de certa forma, essa fotografia tão bonita e tudo é também uma afronta, sabe? É como se tivesse... O povo não pode falar do Kubrick, Aí né? eu penso, mas aí vamos inverter. Então quer dizer que existe uma estética que tem que ser para abordar esse tipo de... Elas estão com cartilhas querendo que todo mundo siga. Aí você segue, você está dentro do clichê. Eu não entendo isso. E é uma proposta, como eu disse, muito diferente de tudo que eu já vi até hoje no cinema. Essa proposta, essa ideia de um olhar confuso, um ponto de vista que não se define, um conflito que o filme em si é um conflito. Não existe um conflito da maternidade, da questão social, questão política. O filme em si. Ele é um conflito. Ele é um problema, desde cara. Colocado como se fosse natural e feio e normal. É aquilo ali que se apresenta e foda-se. E você não precisa saber tudo. É assim. Isso em si, para mim, já é um conflito dentro da minha cabeça. Assim, já se coloca, meu Deus, como que... Esse olhar, eu nunca tinha visto um olhar dessa maneira. Eu achei muito, muito interessante. É muito bem dirigido, né, gente? Não é só porque tecnicamente, não. Primeiro que ele consegue uma orquestração com aquela câmera, aquele cenário, aquelas pessoas, naquele espaço. Criança, uma mulher que não é atriz, né? Coitado, o Bradley Cooper, que não é... Criança, não é cachorro. Ai, cachorro. Eles falam que são as coisas mais difíceis de dirigir, né? Mais que isso é gato. Como diria o Truffaut. Mas, e como eu falei, não é melodramático. Eu estava falando, o Bradley Cooper, o primeiro filme que ele dirige, ele está cheio dos... Deve ter aprendido com o Clint Eastwood, com quem ele trabalhou, tem umas cenas interessantes e tal. E ele não consegue fazer a figura interpretar direito. Me desculpe quem goste. Ela só funciona cantando. Eu até brinquei, assim, conversando com o aluno, que ele não acha o tom dela se ela não estiver cantando. Ela não tem tom sem estar cantando. Ela só tem tom cantando, né? Mas eu estava falando do Kubrick, né? O Kubrick, imagina hoje o Kubrick ia ser apedrejado de fazer o Laranja Mecânica tão belo. Entende? Assim, de ser uma coisa que o povo fala que ele é frio, aqueles planos lindos, aquela fotografia linda para falar de uma coisa horrorosa. Isso é o Kubrick. Ele fala isso, gente, tem beleza no horror. Né? O mundo, ele podia ser lindo, mas a gente não consegue, não tem jeito de ver ele lindo. E isso causa um incômodo. Você está vendo uma cena horrível de violência, esteticamente belíssima. Não é um Tarantino, nem um Sam Peckinpah, é Kubrick. É um olhar frio, objetivo, crítico, racional. E com uma sensibilidade muito própria, que é uma sensibilidade racional, se é possível. Né? Não estou comparando o Cuarón com o Kubrick, gente. Estou falando dessa ideia das pessoas separarem essa estética, a fotografia, a técnica, a câmera, do conteúdo do filme. Para mim, ela é inseparável. Não tem jeito. Se você fizer aquele filme com uma outra estética, aquela mesma história, é outra coisa. Não vai passar as mesmas sensações e conflitos que a gente tem, provavelmente. Claro, toda obra afeta cada pessoa de uma forma, né? E nem todas as pessoas da mesma maneira, nos mesmos lugares. Às vezes tem cena que me comove profundamente que te incomoda e vice-versa. Né? Isso aí, cada um tem um direito, né? A gente fala brincando, eu tenho mania de falar brincando, nossa, que absurdo esse pensamento, mas cada pessoa tem direito de pensar o que quiser, gente, de uma obra, né? Eu sou contra essa ideia
de que você tem que obrigar as pessoas a verem de uma mesma maneira, ou que todo mundo tem que ler uma obra de uma mesma maneira, ou querer que o diretor fizesse um olhar que não é o que ele pretendeu. Esse filme dirigido por uma mulher seria outra coisa, esse filme dirigido por uma indígena seria outra coisa. Né? Claro, gente, são olhares diferentes. E nem por isso um é melhor do que o outro, um é desautorizado. Eu acho que a gente tem que parar de censurar os olhares. É muito importante a ideia do lugar de fala, mas é muito importante que nenhuma fala seja cortada para mim. Né? E que seja o olhar de um homem branco, hétero, colonizador. Mas olha que massa isso. Um filme desse pro Oscar, um filme neorrealista, mexicano, pro Oscar. Um filme lento, parado, que não acontece nada, não tem ação, não tem... Tem arma de fogo, mas num outro contexto, né? Não tem cenas espetaculares de ação, ou de troca de conflito, tiros, ou drama muito contundente, né? Eu vi até uma entrevista dele falando que ele não tem nada contra o streaming, que o filme dele vai ter um alcance muito maior do que ele teria no cinema hoje, que infelizmente está mudando isso, a gente não pode fechar o olho para isso. A gente não pode falar, eu queria que esses filmes passassem só no cinema, porque está modificando, não tem jeito. Imagina o povo do cinema mudo falando, gente, eu não estou concordando com essa coisa de som. Né? Aí vira, por isso que é tão importante os filmes que vão criticar isso, igual o Crepúsculo dos Deuses. Ele vai falar, olha, mudou, o progresso é importante, mas fudeu todo um mundo que foi enterrado, e técnicos, e artistas que foram enterrados aqui com esse mundo, em nome do progresso. Então, é claro que nós vamos ter uma perda, né? Igual a gente hoje em dia tem a internet, a gente não tinha antes, então as pessoas pegavam um livro, agora ninguém lê nem na internet. Nem na internet. Então as coisas vão mudando, você tem ganhos e perdas e você tem que refletir sobre isso. Agora, que é impressionante o alcance, né? Que hoje em dia as pessoas, você fala, você viu tal filme? Tem na Netflix? As pessoas não falam, tá passando em qual cinema? Ninguém tá nem aí pro cinema mais. Isso é um problema, porque daqui a pouco, o que vai estar passando no cinema? Não, ainda mais, eu vi umas análises do som de Roma, né? E eu fiquei imaginando, cara, realmente, ele teve uma preocupação toda de fazer isso, mas pouquíssimas pessoas vão ter sequer acesso a esse trabalho, porque se elas veem na televisão, a televisão às vezes nem tem alto-falante de home theater, você vê no caixa de som que é muito comum da própria TV. As pessoas vão ouvir no fone de ouvido, né? Que no fone de ouvido acho que até dá para perceber mais. Mas, né, realmente, você está perdendo... Eu vi uma análise falando assim que é o primeiro filme que mostra como que o Dolby Atmos pode ser usado numa história intimista. Cara, que Dolby Atmos? Ninguém nem sabe que porra é essa, velho. Né? Ninguém nem vai perceber, nem sabe o que é isso, onde que consegue alcançar, né, essa qualidade sonora. Mas assim, que bom que ele teve essa preocupação e que o filme tem isso, né? Mas você vai ter que buscar, né, todo um aparato para poder eu não sei, você perceber. Pode me explicar isso, me informar, que eu não sei direito. Ele foi obrigado a passar o filme em algumas salas para ele poder concorrer ao Oscar? Tem a regra da academia, então a Netflix teve que abrir mão, né, de... Que pena que não passou em Belo Horizonte. Lançar nos cinemas, né, nos Estados Unidos, né? Aqui passou, em Aqui São Paulo era opcional. e no Rio. São Paulo e no Rio, Aqui, acho que eram 6. Teve umas sessões lá e depois teve uma parceria com a Vitrine Filmes que levou o filme para alguns cinemas no Nordeste, parece. Mas não chegou aqui em Belo Horizonte. BH, né? Querida BH, a gente ama. Quem teve a chance teve, agora acho que já era. Porque é o que eu falei, né? Não, nada contra o streaming, né? Não vou recusar isso, mas que a imersão é fundamental, é fundamental. Acho assim, se há a possibilidade de você ver um filme na melhor qualidade possível, o que vai te impedir de fazer isso, né? Se tem como você ver no cinema, veja no cinema. Se não tem como... dá pra ver em casa, não dá pra ver no celular. Brincando, gente. Nossa. Nem um filme dá pra ver no celular. Pois é, celular eu já sou um pouco resistente. Mas no tem ônibus muita gente que vê, né? Durante o trajeto que você falou aí, no ônibus, tá lá, com seu fone de ouvido vendo no celular. Então... Eles têm que começar a pensar também em filmes feitos para essas coisas, né? Para essas plataformas. Já que vocês estão vendo muito filme no celular, vamos fazer. Mas aí é isso, assim, para mim, porque teve toda uma discussão também, né, sobre isso e tal. Para mim é simples, assim. Tem a oportunidade de ver? Veja.
sabe? Porque também cinema não é uma coisa barata, né? Aham. Você gasta muito, né? Todo mundo que tem dinheiro pra gastar, pra ver filme, E as simplesmente. pessoas não estão indo mais ao cinema. Porque o cinema ele já foi um entretenimento popular, ele não é mais. Né? E ao shopping não é para qualquer público. Exatamente. Né? Só de sair de casa, assim, você já tá gastando. Aí chega no shopping. E bababá. E mesmo que você vá de ônibus, né? Por exemplo, antigamente você podia encontrar gente, às vezes, sei lá, o menino que estava vendendo bala dentro do cinema, ele sentava num cantinho e via o filme. Hoje em dia, num shopping, você não vai ver isso. Né? Para ir ao cinema, você tem que ir ao shopping. Então, só aí já tem um lugar vários... restrito para uma determinada classe. Exatamente. Né? Então, essa perda dos cinemas de rua também passa por isso. Então, a culpa do cinema não ser mais, né, também tão popular é isso. Está cada vez mais caro, está cada vez mais difícil o acesso. Né? Não dá. Eu mesmo, e eu tenho condição, e eu preciso porque eu estudo. Mas eu não posso ir ao cinema. Quantas vezes eu posso ir ao cinema por semana? Não dá. Quando eu era adolescente, eu ia, não era tão caro, eram cinemas de rua. Você tá andando na rua, você fala, tem um tempinho, vou no cinema. Agora não, e essa coisa, e eu não sei se é porque a população aumentou, essa coisa de você ter que programar tudo antes, você não pode nem decidir isso mais. Dependendo do filme, você vai, chega lá, tá lotado. Sim. Você tem que procurar outra sala. Tem que comprar antes. Se for um filme de super-herói, um filme badalado. Mas justamente, eu tenho a impressão que o cinema tá virando isso, é o lugar só desses filmes e eventos, né? Igual Vingadores. Para uma classe determinada. Porque filmes como Roma realmente não tem chance nenhuma. E claro, uma pessoa também com uma acessibilidade ainda mais difícil também não tem Netflix. Então como é que ela vai ver esse filme? Eu acho que muita gente não viu esse filme. Mas tô falando, a gente está falando da nossa bolha. Sim, né? sim. Agora, por exemplo, lá na rádio, né, onde eu trabalho, várias coisas que entram na Netflix, as pessoas vêm comentar comigo. Você viu tal série, você viu tal filme e tudo. Roma, eu falo assim, e aí, vocês viram Roma? O que é isso? Sabe? Eu não sei se é realmente um negócio do algoritmo que não indica para... Nossa, mas apareceu pessoas. Na minha... Mas tem disso. O algoritmo te indica. Não sei se é isso ou se a pessoa só vê merda, parece uma merda pra ela. Ou se realmente não pareceu interessante, né? Ela viu lá Roma. O que é Roma? Aí tem a foto... e tem muita gente que não gosta de filme em preto e branco. Tem muita gente que não gosta de filme em preto e branco. Eu já escutei isso, só pelo filme ser em preto e branco. Já fica assim, com aquela resistência. Então tem várias coisas. Tem a questão também da propaganda, porque eu acho que a Netflix não fez propaganda para esse filme. Eu achei que fez, porque você eu recebia sempre, agora eu tô entendendo. Pois mas não fez comparado ao Bird Box, o Bird que tinha Box. ponto de ônibus, outdoor, a cidade inteira. Porque o filme era pior. Exatamente assim. Então às vezes tem. Mas tem o filme tá lá. Marketing. Se você assina a Netflix, ele tá lá. Você não vai precisar ir no cinema pagar 2 ingressos para ver 2 filmes diferentes. Né? Então, essa é a grande vantagem da Netflix. Ela tá tudo lá, você tem acesso ao catálogo inteiro. É só quem pode assinar também o canal. Sim, depende de todo, né? Você tem que ter internet boa, tem que ter a estrutura. A gente está falando aqui também da questão de onde você assistir, qual tela que você vai assistir, né? Tem todas, será que várias é possível questões. Esse filme, por exemplo, daqui a uns anos ele passar numa mostra, numa sala, tipo a Humberto Mauro, se ela ainda existir, eu espero que sim, gratuitamente para a população ou não? Porque ele é de streaming. Eu acho que tem que ter deve ter que ter alguma autorização, né? Porque isso aqui é uma pena, né? Porque tem eu acho maravilhoso essa ideia da sala Humberto Mauro aqui em BH, que é uma sala que passa retrospectivas, às vezes completas, filmes antigos, né? De graça. Você chega lá, pega o ingresso e vai ver, né? Quer dizer, porque quem não tem Netflix, quem não pode ir num shopping, né? Tem o Missine Santa Teresa também, lá no bairro Santa Teresa, tudo gratuito. Então era devia ter alguma coisa, alguma reserva, uma lei que obrigasse a passar esses filmes, pelo menos em uma sessão, gratuito, porque senão tem gente que fica de fora, né, desse tipo de acesso a essa cultura, né? Isso é muito complicado. Agora, eu acho ótimo que a pessoa que tem um home theater, ela pode até não optar, mas ela tem essa possibilidade de assistir esse filme lá, né? E hoje em dia tá assim, você fala assim com a pessoa, você viu tal filme? Não, esse filme é muito longo. Você fala, você viu uma maratona de 12 horas de série, direto, sem sair para fazer xixi. Sendo que você podia ter visto só o primeiro e último episódio, porque a metade, o meio não interessa, é só encheção de linguiça.
Mas as pessoas estão tamponando a vida com isso, né? Como se fosse sair para beber e esquecer os problemas. Você vê uma série, você não pensa em nada, você deixa um episódio ir rolando depois do outro, quando acaba você fica, Verdade. meu Deus, o que eu vou fazer agora? Né? Você fica sem objetivo. Isso também me assusta. Eu me pego nessa situação às vezes, assim, eu não quero pensar em nada, eu quero ver uma série de 36 capítulos para não pensar em nada, para eu afundar aqui e não pensar em nada. As notícias não estão muito animadoras, né? Então a gente fica assim... desgraçado, né? Assim, a gente está sem perspectiva de melhora, a humanidade está deteriorando, a empatia está morrendo e a gente não sabe o que fazer. Qualquer sinal de empatia, de sensibilidade, você é visto como esquerdopata, né? Não tem mais humanismo. Eu estou assustada com isso. E a gente fica sem lugar, né? Então, quando você tem um filme com uma sensibilidade diferenciada, ele me tocou profundamente. Eu chorei tanto no filme, eu falei assim, gente, não tem uma cena para chorar. E eu chorei nesse filme. Entende o que eu estou dizendo de uma cena para chorar, né? Construída. Construída. Né? Com uma trilha sonora. Ladrão de bicicleta que começou, você já está chorando com aquela música, aquele violino, aquela dor, aquele criança chorando, aquele pai sofrendo. É uma outra perspectiva. É para te comover, é mais para te fazer ter pena do que para mim, do que te fazer pensar sobre a realidade daquele povo. Então eu falei, né, do Green Book, se ele fosse dirigido pelo Clint Eastwood, então agora vamos imaginar se Roma fosse dirigido pelo Spielberg. Nossa, aí todo mundo ia chorar da primeira cena até o final. Imagina a cena da praia. Meu Deus do céu. Nossa, a cena da praia com o Spielberg, música do John Williams, meu Deus. Nem quero pensar, Renato. Ainda apareceu uma menininha lá com vestido colorido. E um close nela chorando e ela ia falar, por que a minha vida foi assim? E ele apareceu no cantinho, gente, me desculpe, Cleo. Se eu tivesse isso que eu sou fã do Spielberg, mas realmente eu também gosto dele, mas como, ele quando ele quer ser melodramático, dá raiva, né? Tem que reconhecer. Eu revi o Lista de Schindler, gente, como me incomoda aquela cena final. Não, se eu tivesse dado ali... esse anel, se eu tivesse feito isso, meu Deus, é insuportável. Porque o filme é tão bonito, tão comedido, né? Chega naquela cena e fala, ô Spielberg, você não precisa como se tivesse o tempo todo, agora. né? Tô aqui me segurando. Ai, chegou o final, vou explodir. Bom, gente, papo, né? Mas já deu pra sentir a minha torcida, né? Já, falta ainda 2 filmes pra eu ver. Eu ia te perguntar, né? E o Oscar vai para, mas nem precisa. Roma 100 vezes. Maravilha. Pra você vai pra quem? Pra mim? Pra mim, o que eu gostei mais foi Infiltrado na Clã. Eu também gosto. Eu gosto. São filmes mais importantes, né? Assim, se a gente for pensar, do que esses 3 aí que eu já botei fora. Pra mim falta ver ainda a favorita e o vice. Depois eu comento. Pois é, eu fico em dúvida entre a favorita, exatamente, e entre Infiltrado na Clã. Mas eu acho que eu ainda dou pra favorita. Dou pra favorita. O meu vai pra Roma, vai pro Quaron, vai pra menina. Se a Gaga ganhar dessa menina, eu vou ficar muito brava. Gente, eu venho aqui pra xingar. Bom, a gente vai então ficando por aqui. Ana, muito obrigado. Eu agradeço, estava com saudade, gente. E acalente, né, os nossos ouvintes e diga para eles que você participará mais vezes. Sim, só me convidar. Porque eles acham que a gente que não chama. Não, sempre me convida e eu posso, né? Porque o final de semestre foi difícil. Foi muito complicado, né? Nem a gente estava gravando direito. A gente só deu para gravar porque a gente mora na mesma casa, né? Então... Na próxima gravação, o Renato já será mestre em cinema. Tá vendo? E eu já serei professora titular, se Deus quiser. Se Deus quiser. Então tá, valeu, Ana. Obrigada a você, gente. Estava com saudade de vocês, do programa. Até a próxima. Tá aí, esperamos que você tenha gostado de mais esse episódio do Cinematório Café. Lembrando que temos podcasts sobre os outros filmes do Oscar também. Aí na descrição deste episódio você tem o link para você conferir todos os programas. A gente também criou uma página que reúne os links individuais, né, para cada conteúdo que a gente tem sobre os filmes. Então acesse lá cinematório.com.br para conferir tudo. A gente espera encontrar você também no nosso próximo episódio, em que falaremos sobre A Favorita e Vice.
Então é isso, pessoal. Grande beijo. Tchau. Grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.